Olá, meus caros amigos, aqui é o professor Moacir Cabral e venho bater um papo com vocês sobre a prova discursiva para a Polícia Penal do Estado de Goiás, aí, concurso 2024, concurso esse que será realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Essa é a nossa banca. Caríssimos, eu tenho recebido alguns questionamentos por parte de alunos e tal que farão essa prova, né, sobre a modalidade de texto que a banca irá cobrar, né? Apesar dela ter especificado lá no edital a modalidade de texto, né, como será elaborada a nossa redação, mesmo assim, alguns candidatos estão com dúvida e tem encaminhado para mim, inclusive, né, algumas propostas aí que pegaram em grupos, né, o que alguns professores compartilharam e tal, em alguns casos até incorrendo em equívocos sobre a modalidade de texto, tá? Então, para essa live não ficar muito longa, para esse bate-papo aqui não ficar muito extenso, tá? Vamos partir direto para o que interessa, tá? Que é o que está lá no edital, que nos permitirá, então, reconhecer o tipo de texto que será cobrado pela nossa banca aí no concurso da Polícia Penal 2024. Olha só, meus caros. Aqui está um recorte do edital. Isso aqui não fui eu que criei nem nada, está lá no seu edital dessa forma, né? O item 9.2 trata da prova discursiva, aí temos alguns itens na sequência e eu destaquei só o que é importante aqui para nós. Veja bem, diz lá no item 9.2.3, a prova discursiva será realizada no mesmo dia e horário da prova objetiva e será composta, ó, o grifo aqui, ó, de uma questão relacionada à execução penal. E aí especifica aqui, ó, Lei 7.210 de 84 e suas alterações, certo? Ou seja, a banca já delimitou aqui que o tema da prova discursiva versará sobre a lei de execução penal. Ou seja, o central, o essencial para você desenvolver a prova discursiva, né, deverá ser ali o pleno domínio acerca da lei de execução penal. Então, se você não tiver o domínio dessa lei, não terá chance alguma na prova discursiva. Dessa forma aqui, a banca já está direcionando para o quê? Direcionando para que o candidato, então, né, ele aborde qualquer aspecto que seja ali, né, o escolhido pela banca, o levantado pela banca, né, mas a partir da lei, certo? Não é só uma questão de uma mera opinião sobre a execução penal no Brasil. Você terá que realmente ter o domínio da lei. Então vamos lá, continuando aqui, olha só, né? Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir, no mínimo, 15 e, no máximo, 30 linhas. Isso é o que está lá no edital, pessoal. Não estou inventando nada, tá? Mas aqui está o ponto central para vocês. Olha só, uma questão. Uma questão relacionada à execução penal. Muito bem. Mesmo assim, alguns candidatos ainda ficam com dúvidas. E aí, o que eu fiz aqui com vocês, pessoal? Olha só, eu trouxe também os critérios de correção que a banca colocou lá no nosso edital, né? Quanto aqui à estrutura do texto, tá? Falando que o texto deverá ir, né, o estruturado, né, o conteúdo apresentado pelo candidato deverá ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo. Bom, aqui tem gerado os questionamentos. Ah, Moacir, mas a banca disse que é dissertativo argumentativo. Tá, tudo bem. Ela disse que é um texto dissertativo argumentativo. Só que esse dissertativo argumentativo aqui não é necessariamente, não precisa ser necessariamente um texto aos moldes do dissertativo argumentativo que nós encontramos, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, em vestibulares, certo? Por quê? Nessa modalidade de redação cobrada lá no Enem, né, normalmente a banca ela traz um tema
e você tem liberdade para se posicionar acerca daquele tema. Então você produz um texto, uma dissertação, né, argumentando o seu ponto de vista, os seus pontos de vista, né, dentro do tema estabelecido, certo? Então há ali a possibilidade de você colocar o seu conjunto de crenças, o seu conjunto de valores, as suas opiniões, ou a sua opinião acerca daquele tema. Nesse caso aqui, da forma como é apresentado, já indicado pela banca, que o tema da questão versará sobre a lei de execução penal, o que muda aqui? O que muda? Muda que a sua argumentação agora, ela não irá se basear ali somente nas suas crenças, nos seus valores, no seu ponto de vista, nas suas opiniões ou na sua opinião sobre o tema, mas sim você deverá construir uma argumentação a partir do que está na lei, amparado na lei de execução penal. Aqui está o ponto central. Comumente, esse tipo de questão em prova de concurso, ela é chamada também de uma dissertação expositiva, né? Qual é a diferença aí, né? Quando é que eu falo que ela é uma dissertação meramente expositiva, quando ela é uma dissertação argumentativa, mas com um tema muito bem delimitado, muito bem fechado, como é a nossa proposta aqui, tá? Como é que eu diferencio isso? Bom, naquilo que eu chamo de dissertação expositiva, a banca traz uma questão para o candidato e ele tem que responder estritamente aquilo que está na lei, certo? Então é aquilo que o candidato realmente decorou sobre a lei, ele estudou, ele aprendeu, está lá, não há nenhum espaço para que o candidato possa emitir alguma opinião acerca do tema. Então isso é o que eu chamo de uma dissertação meramente expositiva. Mas veja, ela é expositiva no sentido de que o candidato ele tem que expor, ele tem que demonstrar um domínio específico de um conteúdo, certo? Mas eu posso chamar esse texto também de uma dissertação argumentativa, porque a banca traz um questionamento para o candidato e ele responde argumentando não com base em suas opiniões ou na sua opinião, mas com base na lei, com base naquilo que está previsto no diploma legal, tá? Então acaba que isso fica uma questão meramente ali de nomenclatura, né, para esclarecer melhor um tipo de texto ou outro. Então vamos lá. Quando eu falo de uma dissertação expositiva, um texto dissertativo expositivo, né, então eu normalmente me refiro àquele texto em que a banca não dá nenhuma oportunidade, né, não dá nenhuma brecha para que o candidato emita qualquer opinião. Ele tem que simplesmente responder ao que está ali proposto para a redação, para a prova discursiva. Já na dissertação argumentativa, ele vai argumentar a partir do que está na lei. E abre-se, não estou falando que isso sempre vai acontecer, mas abre-se também a possibilidade para que o candidato possa trazer a lei, trazer o conhecimento específico, né? E a partir desse conhecimento específico, até dar alguma opinião, tá? Trazer algum ponto de vista, trazer algum questionamento ali pessoal. Mas, via de regra, quando a banca coloca isso aqui, ó, da forma como está, né, ela vai cobrar de você estritamente o conhecimento da lei. A tendência é que a banca não cobre nenhuma opinião sua acerca do tema. Bom, eu não encontrei, em relação a essa banca, outra prova de polícia penal. Não olhei todas as provas que ela já aplicou, tá, pessoal? Então o tempo é corrido, mas eu fiz um levantamento de alguns concursos para áreas específicas e que ela cobrou e que teve redação. Tá? Eu observei que em inúmeros concursos por ela realizado não tem prova discursiva. Tá? Então, naqueles que eu encontrei que tem um tema específico, eu trouxe aqui a cópia do edital e trouxe também alguns exemplos de provas discursivas que ela aplicou.
para vocês verem que isso que eu falo, isso que eu destaco aqui para vocês, né, é o que é recorrente nas provas do IBFC, certo? Então vamos lá, acompanhe aqui comigo, por favor, olha só, né? Agora, observe aqui então as outras provas aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que traziam, observem bem, a mesma orientação no edital, tá? Olha só, esse edital aqui que eu trago para vocês é da CET da cidade de Santos, tá? CET é a Companhia de Engenharia de Tráfego, tá? Da cidade de Santos, tudo bem? É a cidade litoral paulista aí. E aí, olha só, o que dizia lá? A prova discursiva será composta por uma questão de conhecimento específico constante no anexo 3, né? A diferença aqui que ele fala constante no anexo 3, no nosso edital ele já especificou que é a lei de execução penal, né? Deste edital, de acordo com o cargo. Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir no mínimo 15 e no máximo 20. Veja que aqui só mudou em relação ao número de linhas, que no nosso concurso da Polícia Penal nós estamos falando mínimo de 15 e máximo de 30. Não foi isso mesmo? Tá? Olha só, mínimo de 15 e máximo de 30. Tá? Então vai, de acordo com o cargo. Tá? Observando os critérios de correção a seguir. E aí trouxe, né, os mesmos critérios de correção, muda-se aqui a pontuação, cada concurso você tem essa diferenciação aí, tá? Então muda-se aqui, os critérios de correção aqui são os mesmos, certo? Tá? Então vejam bem, tá? Os critérios aqui são os mesmos, muda a pontuação porque cada concurso atribui-se ali, né, um peso para a prova discursiva, certo? E aí, olha só, nós tivemos, por exemplo, a prova para o cargo de jornalista. E aí, olha a proposta de redação que a banca trouxe. Explique em detalhes a importância da variação da linguagem na comunicação jornalística, ao se dirigir a diferentes públicos. A escolha de palavras e estilo de escrita pode influenciar a compreensão e a receptividade da mensagem? Observe aqui que a banca colocou uma questão para o candidato. Tá? Como a variação da linguagem envolve a adaptação da comunicação de acordo com o público-alvo, considerando fatores como idade, educação, interesse e contexto. Tá? Alguém olhando assim, que não é da área, pode até pensar, não, mas isso aqui é uma questão de opinião. Não, não é. Tá? Quando nós falamos aqui do cargo de jornalismo, né, o jornalismo ele se prepara para trazer a notícia, fazer o levantamento, né, atentando-se para todos esses aspectos aqui. Então nós estamos falando de algo técnico, algo específico, certo? Então ele tem que responder não como uma opinião dele acerca do assunto, mas de acordo com aquilo que está previsto ali nos manuais de redação jornalística, correto? Bom, mas não parou por aí. Olha só, eu fui buscar outra prova. Então vejam que aqui o candidato ele tem que demonstrar o domínio específico do conteúdo para o cargo dele. É jornalista, ó, certo? Agora, olha só, para o cargo de analista de gestão de publicidade, ó, pessoa que é aí o especialista em publicidade. E olha o que a banca trouxe. Existem diversos métodos de copyright. A técnica da pirâmide invertida, consagrada no jornalismo há mais de 100 anos, ainda é largamente utilizada na produção de conteúdo e edição de textos online. E não apenas em textos jornalísticos. A pirâmide invertida também pode ser aplicada em e-mails, roteiros, campanhas de endomarketing e diversos tipos de publicações, tanto impressas como veiculadas via web. Produzam uma resposta discursiva de 15 a 20 linhas conforme a norma padrão da língua portuguesa, para explicar em que consiste a técnica da pirâmide invertida, ressaltando dois motivos principais que fizeram com que essa técnica se tornasse padrão dos copywriters. Observação: não é necessário dar título à sua resposta. Muito bem, mais uma vez, vejam bem, a banca cobrou o domínio de um conteúdo específico. Veja que nessa proposta não haverá espaço aqui, né, para que o candidato emita opinião. Ela foi muito clara, observe novamente, né, no que o candidato deverá responder. Explicar em que consiste a técnica e ressaltar dois motivos principais que fizeram com que essa técnica se tornasse um padrão de copyright. Vejam, não há espaço, assim como na proposta anterior de jornalismo, né, para que o candidato emita opiniões.
a respeito do assunto. Tá? É demonstrar o domínio do conteúdo. É isso que irá prevalecer. Bom, mas não parei por aí, tá? Então, peguei mais uma proposta aqui também para o cargo de advogado trabalhista, meus caros. Né? Então, que também previa lá o domínio de conteúdo específico. E olha só a proposta apresentada pela banca. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal resolveu a celeuma acerca da competência para processamento e julgamento das emendas, que versam sobre controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da administração pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime seletista de contratação de pessoal. De acordo com o decidido pela Suprema Corte, qual é a justiça competente para apreciar as referidas ações? Qual foi o fundamento que levou a maioria dos ministros a adotar tal conclusão? Mais uma vez, meus caros, temos aqui o quê? A necessidade de que o candidato demonstre o domínio de um conteúdo específico. E não há espaço para uma opinião. De tal forma que é isso que eu aguardo para a nossa prova discursiva aí para a Polícia Penal de Goiás. Tá? Não espero aí outra prova. E assim, eu retomo aqui com vocês o que foi cobrado lá no ano de 2015. Eu coloquei aqui Polícia Penal, mas na época ainda não tinha esse nome de Polícia Penal, né? É bem recente. Mas olha só, o concurso aplicado em Goiás, o penúltimo concurso para a Polícia Penal aí, né? Que foi no ano de 2015, o penúltimo, o último foi 2019. Olha só o que a banca trouxe. Ela trouxe um texto motivador, tá? Proclama a lei de execução penal com o objetivo, entre outros, de prevenir o crime e orientar o retorno do preso à convivência em sociedade, que a assistência ao detento e ao internado é dever do Estado, o que inclui a orientação e o apoio para reintegrá-lo à vida e liberdade. Aqui um textinho motivador retirado da internet aqui, Brasil Escola. Olha outro texto aqui. O sistema de execução penal brasileiro prevê a punição do indivíduo, bem como a sua reeducação. O indivíduo, apesar de preso, tem o direito à saúde e à educação, ou seja, ao piso vital mínimo para que ele possa viver com dignidade. Pois, apesar de ele ter perdido a liberdade, seus demais direitos não cessam com o cumprimento da pena. Tá aí mais um texto tirado da internet. E vejam só a proposta trazida pela banca lá em 2015. Considerando que os trechos de texto acima apresentados têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo abordando o seguinte tema: o sistema prisional e o duplo objetivo da pena aplicada ao infrator da lei, punir e reintegrar a sociedade. Vejam bem, lá na Funiversa, né, também cobrou o quê? O domínio específico da lei, tá? O candidato deveria abordar, olha só, tá? O objetivo da lei penal, os objetivos aqui centrais da lei penal é punir e reintegrar, ressocializar ali o apenado, né? O condenado, certo? Então, estava ali nessa proposta de 2015. Agora, olha só, acompanhe aqui comigo a proposta de 2019. Esse foi o último concurso realizado pela banca IADES, meus caros. Ó, a população carcerária brasileira, em junho de 2017, né, na última atualização do Infopem, era de 726.354 presos. Segundo o mesmo levantamento, desde o ano 2000, a taxa média de crescimento da população carcerária brasileira por ano é de 7,14%. Assim, a taxa de aprisionamento, que é calculada pela razão entre o número total de pessoas privadas de liberdade e a quantidade populacional do país, aumentou mais de 150% entre os anos de 2000 a 2017. Certo? Bom, continuando. Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redige um texto dissertativo e ou descritivo que indique, segundo a lei de execução penal, né, os objetivos da execução penal no Brasil e os meios e os instrumentos que o tal diploma legal dispõe para a efetivação desses objetivos, explicando-os. Meus caros, de uma forma diferente,
mas a banca colocou a mesma proposta do concurso anterior de 2015, certo? O candidato tinha que falar, então, né, do duplo objetivo da pena, punir e ressocializar, e apontar, então, os mecanismos ali, né, deixa eu colocar para vocês aqui novamente, né, os mecanismos, então, tá, os meios de que esse diploma legal dispõe para efetivar esse objetivo, ou seja, quais são os meios ali para punir e ressocializar, tá? De tal forma que nessas duas propostas, tá, tanto na de 2015 quanto na de 2019, você tinha que demonstrar um pleno domínio da lei de execução penal, né? Falar ali do objetivo dela de punir, mas o que é mais importante para a lei de execução penal é a ressocialização, tá? A ressocialização. E então, dentro ali dessa questão da ressocialização, que está colocado aqui, deixa eu trazer de volta para vocês aqui, né? Tanto na outra proposta, ó, punir e reintegrar, né? Ressocializar, você tinha que destacar aí o quê? O que, que era chave, o que, que não pode faltar numa proposta como essa, né? Você destacar, então, o objetivo da lei, que é punir, né? E reintegrar, e apontar o que deve ser ali feito para que esse apenado, esse condenado, ele possa se ressocializar, ele possa se reintegrar à sociedade. Então você tinha que falar fatalmente da educação, tá? Da assistência social, da assistência ao egresso, tá? Da oportunidade dele de trabalho, certo? Então, de todas as medidas que existem na lei para que esse cidadão, ao mesmo tempo em que ele é punido, ele possa ser ressocializado, ele possa integrar-se à sociedade. Então, fatalmente é isso. E aí, veja bem, não é uma questão de opinião quando você fala do trabalho dentro da lei de execução penal, quando você fala da educação dentro da lei de execução penal, quando você fala da assistência social ao preso dentro da lei de execução penal, da assistência ao egresso, tá? Então, tudo isso está na lei. Então, não cabe uma questão de opinião. Você vai argumentar, e aí vamos então para a proposta, para aquilo que eu espero que a banca exija de vocês lá na prova, é o seguinte, né? Ela vai trazer uma questão sobre a lei de execução penal e você deverá demonstrar, então, o domínio desse conteúdo, respondendo à questão que a banca irá formular para você, né? Mas respondendo de acordo com o que está na lei e não uma questão de opinião. Beleza? É isso que eu espero. Então, numa proposta, e eu acredito que virá algo como foi em 2015 e 2019, tá? Inclusive, em 2019, alguns alunos até falaram, ah, Moacir, mas já caiu isso lá em 2015, não vai cobrar de novo. Eu falei, não tem problema nenhum, tá? Caiu em 2015, vai cair em 2019. Realmente, cobrou, né? Eu acredito que não tenhamos aí uma questão melhor para o concurso da Polícia Penal do que trazer os objetivos da lei de execução penal. Lembre-se, a principal arma para o policial penal agir, exercer a sua função, exercer a sua atividade, a principal arma, o principal instrumento que ele tem é a lei de execução penal. Tá? Esse é o principal instrumento de trabalho do policial penal. Então, fatalmente, se a banca, né, prima pela seriedade na seleção e tal, ela vai pegar esse pleno domínio, vamos dizer assim, a prova raiz para o cargo de polícia penal tem que fatalmente cobrar isso. Então você tem que saber isso de cor e salteado, tá certo? E não será meramente uma questão de opinião sua acerca do sistema prisional brasileiro ou coisa que o valha. Será o domínio do conteúdo específico. Certinho? Beleza? Eu espero que isso tenha deixado aí, né, claro para vocês, tenha esclarecido aí qualquer dúvida ainda sobre essa prova discursiva, tá? A banca será bem específica nisso, como demonstrei para vocês em exemplos de outros concursos que ela fez. Não vejo motivo para a banca mudar, não tive informação de alteração na banca, alguma mudança significativa, de forma que eu espero que ela realmente traga uma proposta bem fechada para que o candidato demonstre o domínio total da lei de execução penal.
Beleza, meus queridos? Então, eu finalizo aqui, deixando a vocês aí o meu fraterno abraço, tá? Desejando sorte, não, mas sucesso a você que está estudando e está se dedicando. Então, só posso desejar a vocês sucesso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aí pelo Instagram, Casa Cels Oficial, ou também pelo Instagram, Professor Moacir Cabral. E estamos aí à disposição, também nos comentários do YouTube. Um forte abraço a todos. Avante, avante!